tentar começar a abrir nossos horizontes e a gente começar depois a entrar na discussão. Por favor. Bom dia a todos. Quando a Cátia e o Alexandre me pediram para falar sobre a simplificação, eles simplesmente me pediram para falar sobre o assunto mais complexo que existe em 15 minutos. Porque a simplificação é o mais alto grau da complexidade. E depois que eu fiz toda uma apresentação procurando ser o mais simples possível, eu cheguei a 2 slides, eu fui passar a minha apresentação para o meu controle de qualidade, que se chama Ana Maria, minha esposa, e ela disse que não estava simples. E ela falou isso de uma forma muito simples, que eu prefiro não comentar aqui. Então, eu falei assim, bom, mas eu vou ter que usar então a coisa mais simples que existe para nós falarmos sobre simplificação. E nós temos um tema no Brasil que nos ajuda muito nisso. Então eu falei, bom, eu lamento, eu vou ter que falar sobre esse tema para nós simplificarmos. E o tema que nós usamos aqui no Brasil é o futebol. Porque numa plateia como essa, você vai encontrar, principalmente em São Paulo, corintianos, certo? Palmeirenses, santistas e são paulinos. Imagine o seguinte, que eu fosse simplificar o futebol para você. Então eu tornaria o jogo mais compreensível, mais fácil, melhor, com menor custo, ou, quem sabe, até inexistente. Então, eu vou simplificar o futebol para você. E a minha sugestão é o seguinte, para nós simplificarmos o jogo, nós vamos chamar os 2 times, e os capitães dos times vão até o centro do campo, vamos tirar cara ou coroa, e quem ganhar, ganha os 3 pontos. O que vocês acham dessa simplificação? Alguém vai querer assistir futebol se for tão simples assim? Ou seja, o primeiro ponto para você simplificar algo é você saber o que você quer simplificar. E para você saber o que você quer simplificar, você tem que fazer o caminho inverso. É o que você quer prestar atenção na sua vida, no seu negócio, é isso que você tem que fazer. E para você fazer isso, eu sugiro você pensar em 3 perguntas. E as 3 perguntas são as seguintes. A primeira é, quais são as pessoas que você quer se relacionar no seu dia a dia, que você quer ter à sua volta? A segunda pergunta é, quais são os ambientes que você quer frequentar? E a terceira é, quais são os assuntos que você quer conversar no seu dia a dia? Se você responder essas perguntas, quer seja como pessoa ou como empresa, você vai saber então ao que você quer se dedicar. Como que eu respondo essas perguntas? De uma maneira muito sintética, tipo assim, olha, no meu dia a dia, eu quero me relacionar com pessoas que sejam executivas e empreendedoras, em ambientes que são, por exemplo, estéticos. Então, ambientes estéticos, eu já trabalhei, minha primeira carreira na década de 80 e 90, eu trabalhei com computação, então eu cheguei a trabalhar na produção de computadores, trabalhei em desenvolvimento, trabalhei na comercialização, em área de negócios. Mas quando eu penso em ambientes, eu gosto de trabalhar em ambientes estéticos, que significa que houve uma proposta de um designer ou de um arquiteto para aquele ambiente. E a terceira pergunta, ou seja, quais são os assuntos que eu gosto de conversar? Eu gosto de conversar sobre liderança, gosto de conversar sobre negócios, sobre carreira, agenda, equilíbrio de vida pessoal com vida profissional. A minha recomendação a você como indivíduo é que você goste de muitos assuntos. Essa é a minha recomendação, porque você vai ser muito mais feliz se você tiver muitos assuntos que você gosta de conversar, de ter no seu dia a dia. Ora, portanto, para simplificar, primeiro eu preciso saber o que eu vou focar na minha vida, no meu negócio. Então, respondam a essa pergunta primeiro. Só que agora, tudo o resto eu quero simplificar. Novamente, eu vou tornar... Simplificar significa, eu vou tornar aquilo mais compreensível, melhor, com menor custo, mais rápido, ou, se possível, inexistente. Só que qual que é o problema? O problema é assim, para quem que eu vou simplificar isso? A quem eu vou deixar simplificar esses meus assuntos? Então, eu quero que vocês façam um exercício muito rápido, porque eu só tenho 15 minutos e já se passaram quase 5 minutos. E, portanto, eu vou te dar 2 minutos apenas para você conversar com a pessoa que está do seu lado sobre um assunto. E o assunto é o seguinte, eu quero que você converse com a pessoa do seu lado sobre o Donald Trump. Você vai ter só 2 minutos para conversar, porque nós não podemos estourar o tempo aqui. Você vai conversar durante 2 minutos
com a pessoa do seu lado a respeito do Donald Trump. Então, rápido, pessoal, 2 minutos, por favor, conversem entre si, 2 minutos a respeito do Donald Trump, por favor. What is our target about Trump? No, Jack, just tell me something about Trump. Other thing about him. Could be good or not. It doesn't matter about that. He doesn't seem to thoroughly think things out before he speaks. He doesn't seem to think. Just speak. Yeah, he just knows that. he doesn't have a grasp on everything there. Nothing polite. He don't care about policy or something like that. He just said whatever he wants. Whatever's on his mind. They already seen the way. He doesn't have an understanding of Ainda tem mais 1 minuto para falar sobre o Donald Trump, mais 1 minuto. That's a simple way to say it. I don't think he's doing anything. He hasn't passed any laws. He hasn't brought anything to Congress. He hasn't changed anything. He hasn't done anything other than divide the country. Whether you think he's 30 segundos. you think he's good or bad, he hasn't really done anything other than talk or tweet. Yeah, either one. His best friend is to Yeah. Unafraid. 3 ou mais livros? Não? Por favor, então, para eu poder conversar. Alguém leu algum livro sobre o Donald Trump? Ninguém nunca leu nenhum livro sobre ele? Então, pessoal, e vocês conversaram durante 2 minutos sobre o Donald Trump. Então, da onde veio o seu conhecimento a respeito do Donald Trump? Ele está dentro de uma faixa. Para pensar assim, da onde que eu ouvi a respeito do Donald Trump? Quem foi a pessoa que me contou sobre ele? Quem é a pessoa que contou para você sobre o Donald Trump? Então, se você olhar, você está, por exemplo, numa faixa. A sua faixa, eu vou dizer o que eu acho que deve ser, porque provavelmente é a minha também. Embora eu li 3 livros, 2 escritos pelo Donald Trump e 1 escrito a respeito dele, e não me considero qualificado para falar a respeito dele. Mas assim, a nossa faixa vai mais ou menos assim, do Ratinho até o William Vac, mais ou menos, né? Passando pelo William Bonner, passando por... É mais ou menos isso, com certeza, porque você deve ter ouvido essas pessoas, né, que estão nessa faixa. Então, essa é a sua caixa a respeito do Donald Trump. Quando a gente fala assim, temos que pensar fora da caixa, você tem que saber, bom, mas qual é o limite do meu conhecimento? Porque para que você diga assim, bom, eu vou delegar alguma coisa para alguém, eu quero que alguém simplifique algo para mim, você precisa ter um mínimo de qualificação para que a pessoa que você vai qualificar, ou a empresa para quem você vai qualificar, você esteja qualificado para dizer se essa pessoa é apropriada para falar sobre esse assunto ou não. Por quê? Você deve tomar muito cuidado se você não tiver essa preocupação de se qualificar minimamente a respeito daquilo que você vai passar para alguém, você pode estar entregando a sua família, a sua saúde pessoal da sua família, você pode estar entregando a sua carreira para alguém que não está qualificado, você pode estar entregando os seus negócios para um fornecedor que não está qualificado para ajudar. Mais do que isso, se você não tomar esse cuidado, você pode estar entregando o seu país para alguém que não está qualificado. Então, você precisa tomar muito cuidado quando você fala assim a respeito de como que eu vou simplificar alguma coisa. Por quê? Para quem que você deve simplificar algo? Você deve simplificar algo para alguém que tenha o conhecimento, tenha os melhores conceitos, tenha as melhores práticas a respeito daquele assunto. São pessoas que dedicaram, provavelmente, a sua carreira, a sua vida, todo o seu interesse naquilo, tanto quanto você dedica a sua carreira, a sua vida, aos assuntos que te interessam. Quando você faz isso, você vai conseguir fazer com que aquilo que é mais valioso para você, que é a sua saúde e a saúde da sua família, seja entregue para médicos que estejam qualificados para atendê-lo. Que a sua carreira seja orientada, que você tenha com quem discutir, com conselheiros, com mentores, com coaches, que estejam qualificados para fazê-lo.
e que as suas ideias também venham de autores, de filósofos, de palestrantes que estão qualificados para te dar ideias também. E assim também você vai poder enfrentar, ou melhor, você vai poder entregar a política, o seu país, para pessoas que estão preparadas e estão bem intencionadas em fazê-los. Mais do que isso, a sua alma e o seu destino poderá ficar na mão dessas pessoas. E desse modo, o que você deve procurar são pessoas que realmente sejam extremamente profundas naquele assunto que você quer passar para elas, para que você possa dedicar-se com tranquilidade ao seu futebol. Muito obrigado. Sobraram 4 minutos aqui, se alguém quiser fazer uma pergunta. Vamos lá, vamos aproveitar. Perguntas possível, aproveitando aqui. Sim, não, sim, não. O pessoal está com um pouquinho tímido ainda. O pessoal está tímido, não tem problema. Silvio, eu vou pedir para você Muito ficar obrigado. aqui do nosso lado. Aqui? A gente vai Tá, obrigado. fazer o painel, mas de repente vai sobrar uma pergunta aqui para você. Tá bom, muito obrigado. Vamos lá. A gente vai começar agora a sessão de painéis. Eu quero explicar para vocês um pouquinho